E aí galera, tudo bem? Hoje a vídeo dica é para você, senhor abertura, senhor profundidade de campo, senhor velocidade, senhor troca de lente. Isso mesmo, não entenderam nada, né? Bom, eu vou postar para vocês aqui, mostrar como eu faço um casamento. E esse casamento eu fiz essa semana que passou e ele teve uma peculiaridade. Eu não conhecia a igreja, a hora que eu cheguei lá eu achei excelente. Por que achei excelente? Que era uma igreja que daria para me montar uma dica legal para vocês. A igreja totalmente escura, teto preto e iluminação quase nenhuma. Eu tinha uma iluminação somente no altar e no fundo do altar eu tinha uma projeção da foto dos noivos. Então, o que acontece? São todas as condições que um fotógrafo detestaria para fazer a sua fotografia. Ele entraria às vezes até em pânico na hora que olhasse tudo isso para dificultar. Vocês vão ver aí no vídeo que eu fiz alguns takes do casamento, mostrando o estilo que é a igreja, que realmente é uma igreja complicada de se trabalhar. Bom, tá aí pessoal. Tá ali no meu canto direito aí de Lamar com um flash que ela me auxiliou. E vocês estão vendo aí que o fundo da igreja é preto, 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 somente com algumas luzinhas lá em cima. No altar eles colocaram algumas luzes de LED, então eu tinha somente essa iluminação. Aí muita gente às vezes poderia me questionar: poxa Mauro, mas se tem esses LED lá, você não precisaria nem usar flash. Tudo bem, se eu quiser uma foto comum que qualquer um pode fazer, eu não usaria flash mesmo não. Mas o que acontece? Na região dos olhos, debaixo do nariz, dá sombra. Porque essas iluminação de LED, elas estavam vindo de cima para baixo. Então você tem que ter o flash. Olha os detalhes da igreja, tá vendo tanto que a igreja é escura? Muito, muito escura mesmo. A única coisa que a gente tinha era essa iluminação que estava realmente no altar. E como eu falei para vocês, no fundo do altar estava a projeção da foto dos noivos, do ensaio de solteiro. Essas fotos não fui eu que fiz, eu não sei quem fez para eles, porque eu fiz somente a igreja e o making off para eles. E como uma situação adversa para o vídeo fica legal, ó. Se você acertar o vídeo bonitinho, dá para fazer uma imagem bem bacana, mas para fotografia realmente é muito complicado. Eu vou mostrar agora para vocês o teto da igreja como ele é. Se você prestar atenção, ele é um teto todinho de metal, treliça e todo pintado de preto, onde lá em cima só tem os projetores. E lá, ó, estão as iluminação de LED, ó, tá vendo? São os spots que tá jogando a luz pro altar. Eu vejo que tem muita gente que tem muita dificuldade nas igrejas, casamento, making off, e são assim. Eu acredito que essa dificuldade ela possa ser vencida de forma simples e fácil. Que se você não tiver um pouquinho de experiência, você vai perder muito detalhe desse casamento. Essa videodica é para passar raiva em muita gente. Por quê? Porque todo mundo fala assim, eu vejo muita gente falando: ah, o bom fotógrafo só fotografa em manual. Gente, isso é errado. Você pode usar em qualquer uma das funções da câmera. É lógico que naquela função verdinha não dá para você fazer fotografia artística, mas nas outras funções ela é chamada de zona criativa pela Canon e pela Nikon. Então por que você não usa? Então essa vídeo dica vai para os fotógrafos manuais, vai para os trocadores de lente e para aqueles que não sabem usar o seu equipamento de forma correta. Então, aqui eu fiz esse casamento todinho em 5.6 de abertura, usei uma lente 24-70 2.8 da Canon. E iluminação eu usei dois flashes, o meu flash acoplado na câmera e um flash auxiliar com a minha esposa Edilamar. No altar eu usei somente o flash da Edilamar. Eu cancelei o meu flash e usei só o flash dela.
porque eu tinha uma luz bonita e eu queria só acrescentar um brilho especial nos noivos. Por isso que eu usei um flash só. Com relação a ISO, eu usei ISO 2500 o casamento inteirinho, tá? E a velocidade, a câmera que decidiu. Como assim a câmera decidiu? Eu usei prioridade de abertura. Apesar de ser com tudo o teto preto, projeção e tudo mais, eu vi que dava para usar a prioridade de abertura e eu escolhi a minha abertura 5.6. Por que 5.6? 5.6 é a melhor abertura que tem para você fotografar. Se você está tendo problema de nitidez, se você está tendo problema de foco, é porque normalmente você está usando a lente muito aberta. E se você está com esse problema, passa a usar o 5.6. Você vai ver que tua fotografia vai ficar diferente, bonita, mais nítida. Ah, Mauro, mas eu gosto de desfocar o fundo, gosto disso, daqui. 5.6 faz a mesma coisa. Você não precisa ser exagerado na profundidade de campo. Tem muito fotógrafo usando 1.2 da lente, 1.4 da lente, 1.8 da lente e deixando a profundidade de campo mínima. O que é essa profundidade mínima? Ou seja, eu vou ter foco às vezes na orelha do noivo e no nariz do noivo eu já não tenho foco nenhum. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma fotografia bonita, bem iluminada. Então, faça a experiência. Comece a usar a abertura 5.6 e vocês vão ver que a tua fotografia vai ficar muito mais bonita, mais nítida e com cores excepcionais. Bom, pessoal, aqui vai um pouquinho do making off da noiva. Eu sou daquela filosofia que menos é muito mais. A noiva se arrumou na casa da avó dela. Então o que eu fiz? Eu usei apenas um flash rebatido e nada mais nesse making off. Eu deixei o flash em uma posição só e eu ficava circulando na sala, no quarto para fazer as fotografias. Então você pode ver que você consegue pegar detalhes incríveis e a luz fica muito bonita, fica perfeitinha. O flash aqui estava em manual. Eu não lembro a carga ao certo, mas eu acredito que era 1.16. E as fotos ficam com a cor perfeita, a luz fica perfeita. Então não tem que ficar inventando moda, mudando carga, mudando abertura, mudando isso, mudando aquilo. Você pode ver, ó, que dá para acompanhar tudo. Todas as fotos iguaizinhas. E na sequência veio o making off do noivo. O making off do noivo eu não fiz, quem fez foi um parceiro meu, mas ele trabalha bem no meu estilo. Então é a mesma coisa, ele trabalhou com um flash rebatido, ele foi na barbearia e a gente faz sempre assim, usa o ISO um pouquinho mais alto, acha a melhor fotometria para o ambiente e põe o flash só para fazer o preenchimento. Então a gente consegue cenas incríveis, cenas legais. Você pode aproveitar, pedir fotos posadas dos padrinhos, foto descontraída, enquanto eles estão conversando, se barbeando, arrumando cabelo. Então você tem que aproveitar esses momentos. Making off é você pegar o mais natural possível. Noiva, noivo, deixar acontecer. Você tem que contar a história sem você alterar a história. Não sei se vocês me entenderam direitinho, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que deixa eles fazer o que eles querem. Vocês não precisam ficar em cima, faz a pose, olha para cá, olha para lá, faz isso, faz aquilo. Deixa o noivo e a noiva em paz, deixa o noivo e a noiva sossegado, que você consegue cenas muito mais bonitas, interessantes e descontraída. Aí você consegue fazer um making off, tanto da noiva quanto do noivo, diferenciado. Bem bacana, que eles vão curtir muito as fotos descontraídas. Esse é a melhor dica que tem para making off. Aí partimos para a cerimônia religiosa. Na cerimônia religiosa, sempre eu chego e fico circulando, pegando cenas do pessoal se arrumando no telefone, padrinhos, a mãe com as crianças, com as damas com as tias, o bate-papo do noivo. Então é um momento que você aproveita e tira fotos incríveis do pessoal. São as fotos mais divertidas, fotos descontraídas, que vão fazer parte do álbum com certeza. Aqui, como falei para vocês, eu usei uma abertura só, deixei a câmera fazer a velocidade e usei os dois flashes.
Na entrada, usei os dois flashes. Um flash na minha câmera e o outro com Edilamar. E no altar eu usei apenas o flash de Edilamar, que eu usei ele só para fazer o preenchimento e dar um quê a mais na fotografia, porque eu não tinha necessidade do meu flash. Vocês podem ver que na região dos olhos do noivo tá sempre clarinho. O vestido da noiva não está estourado, você vê todos os detalhes de vestido da noiva. O flash aqui, eu uso ele sempre em automático. Lembrando que automático não é TTL, ok? E por que eu não uso manual? Porque às vezes acontece do ajudante aproximar ou afastar um pouquinho mais, e se o flash vem manual, ele pode dar diferença na luz. Já estando em automático, a luz vai ser sempre a mesma. Então, olha, você aproveita, faz foto de diversos ângulos, o ajudante você pode ver que não está aparecendo, você tem uma fotografia bonita, você mostra tudo o que acontece no altar e apenas com um flash, porque o meu estava desligado. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, menos é mais. Então, às vezes você está tão preocupado em pôr tanto flash, pôr sombrinha, pôr isso, pôr aquilo na igreja, que você faz uma confusão tão grande no altar, atrapalha o cinegrafista, atrapalha os noivos, atrapalha os convidados a assistirem o casamento, e você pode resolver de uma forma bem simples. Um flash bem direcionado, a câmera com uma lente e muita atenção ao casamento. Casamento sempre eu faço sozinho. É eu e minha esposa. Eu não tenho ajudante para o casamento. Eu uso ajudante somente para fazer o making off ou o salão, porque aí ele vai para lá enquanto eu estou fazendo outra coisa. Mas geralmente eu faço o casamento sozinho e eu consigo pegar todas as cenas importantes do casamento. Meus casamentos nunca faltaram nada e já tem 30 anos que eu fotografo casamento. Até hoje não tive nenhum problema com nenhum casamento. Resumindo, essa é a minha dica de hoje. Saiba usar bem o seu equipamento, saiba usar bem os programas e faça a sua melhor fotografia. Preocupe sempre com o que está acontecendo no casamento e não deixe passar nada em branco. Essa aí é mais uma dica do Fotorista e espero que vocês tenham gostado. E a semana que vem a gente tem mais dica para vocês. Um abraço e até a próxima!